Bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do 433 Losango. Como sabem, estamos a gravar estes episódios especiais este mês de dezembro. Este é o segundo. Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, não foi possível para nós gravarmos o episódio normal de segunda-feira, mas na próxima semana iremos compensar. E ainda para mais com competições europeias, com a última jornada europeia já debaixo do cinto, como se costuma dizer. Boas-vindas ao nosso Bruno, nosso Gilberto, rapaziada, como é que estão? Boa noite. Com Tudo a frio, andar? boa noite. Está muito frio, Gil, não é só em Proença, Santarém também está. Ah, Hoje, como nós tínhamos informado os nossos A seguidores, idade é tão complicada. é muito difícil, o sangue fica diferente. Informámos os nossos seguidores que iria ser um programa com muito TPM. Um TPM hoje vai dominar completamente este programa especial. Novamente, este era um dos programas que queríamos ter feito o ano passado, não foi possível. E então este tem uma particularidade, nós os três intervirmos, portanto não serão só aqui as nossas duas vedetas do nosso programa, o Gil e o Bruno, eu também vou meter aqui a colher, e vamos fazer isto da seguinte maneira. Portanto, na primeira parte iremos ter as pessoas marcantes para nós, no segundo trecho será um momento marcante para todos nós, e vamos acabar com as equipas que nos tenham marcado mais profundamente nestes anos todos que vimos futebol, na terceira e última parte do nosso programa. Mas, sem mais demoras, e começando por ordem alfabética, Bruno. O Bruno está muito feliz e contente. Bruno, senta a fava, Bruno, senta a fava. quem é que é a personalidade Não, pá, marcante porque que traz aqui ao nosso podcast? isto para ser justo, já que o Vasco tem uma grande vantagem relativamente a mim e ao Gil, é que nunca fizeste nenhum TPM, claro. Não Nós fiz, já não, por estamos acaso não fiz. Nós já estamos condicionados para escolhas que fomos fazendo ao longo dos outros episódios, enquanto tu tens toda uma panóplia de Sim, opções. que ninguém sabia de como- quem é que eu ia falar, nem nada. Não faço a mais pequena ideia quem é que será a faz pessoa que tu ideia, queres falar. portanto eu não estou em vantagem, mas de qualquer das formas, Portanto, pá, acho que Bruno, devias começar tu, para isto ser justo. eu tentei fazer isto com um bocado de justiça. Vocês não querem, mas pronto, não tem problema nenhum, não tem problema de arrancar. Meus caros amigos, como é óbvio e evidente e como já estava a prometer há um ano e tal, a minha personalidade marcante chama-se Eric Cantona, The King, o dono e senhor de Old Trafford, pelo menos nos anos 90. Depois disso já não foi tanto, se bem que as recordações ficaram lá. Eu fiz aqui um trabalho muito exaustivo aqui ao nível de pesquisa informática sobre a carreira do menino. Fiz aqui um texto até assim um bocado longo, mas vou tentar não prolongar muito. É o meu herói de infância no futebol, não é segredo para ninguém, é o jogador que eu mais apreciava ver jogar. Quando se retirou em 96, 97, perdão, para mim era o melhor jogador do mundo. Não é tanto pela quantidade de golos que marcava, mas pela influência, sem dúvida, que vimos aquele jogador manter em Old Trafford. Eu sei que ele era contemporâneo de Ronaldo Fenómeno e outros jogadores melhores que ele e tiveram um palmarés mais preenchido, mas para mim na altura era o melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma, era o 7 que todos gostavam de ser e na altura jogavam 7 muito bons também. Vou aqui fazer um pequeno recap do que é que foi a carreira de Eric Cantona. Ele em França jogou num sem número de clubes, Auxerre, Martigues, por empréstimo, Marselha, Bordeaux, por empréstimo, logo a seguir Montpellier, também por empréstimo, e acaba no Nîmes em 91. Portanto, nestes clubes, Cantona marcou a sua presença, especialmente no Auxerre, em 82 jogos marcou 33 golos, isto antes de se transferir para Leeds, onde jogou na época 91-92, 28 jogos no total na carreira, 9 golos marcados, onde depois acaba por aterrar em Old Trafford, num negócio que ainda hoje devem estar a castigar-se pelo valor insignificante que custou essa transferência de Eric Cantona para o United de Ferguson. Sem dúvida alguma, este internacional francês em 87 ocasiões, em 45 ocasiões entre 87 e 95, chegou a capitanear a seleção francesa, Aimé Jacquet, na sua revolução no Mundial 98, tirou-lhe a braçadeira, já vamos ver porque que ele tirou a braçadeira, e Cantona não voltou a jogar pela seleção francesa. Ele é sem dúvida um dos grandes jogadores da sua era, dominou a Premiership desde que lá chegou, tinha, como todos sabem, um visual inconfundível.
sua gola voltada para cima. Tinha um feitio também, que também era ele próprio inconfundível, do qual também iremos falar mais à frente também. E a sua marca, para mim, era a arrogância com que jogava futebol, mas ele também tinha razão de ser arrogante porque ele era mesmo bom a jogar aquilo. Vocês lembram-se dos momentos que Gabriel Alves narrava nos recaps de domingo da Primeira Liga, em que Eric Cantona era um dos seus heróis também, e ele marcou toda uma época em Inglaterra, como eu estava a dizer. Ele foi oferecido ao Liverpool, Bruno. Foi oferecido ao Liverpool de Graham Souness, na altura, por Platini e pelo agente, e o Graham Souness disse, não me apetece, não quero. Então, o Graham Souness preferia um Michael Thomas. O Michael Thomas, o Dean Saunders, aquela rapaziada que vocês sabem que ele tão bem dominava, ele acabou por, como teve já em confronto com os treinadores, que era também a panagem dele. O problema era exatamente esse, é que era dominar o Eric Cantona, não era fácil. E os treinadores tiveram muita dificuldade. Ter sido tão barata. Ele na altura foi para o Sheffield Wednesday manter a forma, não foi mais do que isso, porque o Sheffield Wednesday na altura não tinha dinheiro para assinar o campeonato, era recém-promovido à First Division na altura ainda, foi a última época em que a Premiership se chamou First Division, mas o Leeds aproveitou a deixa e por um total de 1 milhão de libras conseguiu assinar o avançado francês, que logo na primeira época fez história porque conquistou o título de campeão ao serviço do Leeds. O último ano em que se foi, como eu estava a dizer, chamado First Division, mas não deixou de ser uma marca muito importante no clube de Leeds, e conseguiram fechar essa época também com a vitória na FA Cup, frente ao Liverpool, com um hat-trick de Cantona. Nesse jogo também ficou 4-3, o Liverpool de Souness, eu duvido que tenham ficado contentes, afinal o jogador podia ter ido para lá. Resta-se o que é que ele teria feito em Anfield ao Bruno. Teria sido bonito, Robbie Fowler, Rush, Cantona, só assim havia de ser bonito lá à frente, havia de ser um trio muito bonito. No entanto, a época seguinte não foi tão boa, o começo da época foi muito mau para o Leeds, Cantona também foi muito irregular e acabou por assinar pelo United, e o resto é história, como vocês sabem. Foram 4 campeonatos, 2 taças da Liga e 2 FA Cups, o palmarés de Cantona em Old Trafford, foi por 1 milhão e 200 milhões de libras, 200 mil libras, desculpa, isto não está a correr bem esta porcaria hoje. Portanto, 1,2 milhões de libras. Cedo frio. Estar a falar do é muito complicado porque estou a assumir aqui um papel que é o vosso e não é fácil para mim, mas pronto, vou continuar. Para que ele até o penteado, ele quis copiar o corte de cabelo do Cantona. É que eu tenho muito cabelo para pentear, realmente. E então, como eu estava a dizer aqui em relação ao Cantona, ele deixou uma grande herança no Old Trafford, como vocês sabem, não tenho gol, infelizmente, de talento, de golos e também de liderança, e isto é uma característica que eu sei que o Bruno leva muito a peito, mas é verdade, ele e Roy Keane são sem dúvida alguma, para mim, os grandes capitães do United no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ele é um talento que me dava partidas, tinha um feitio irracessível, que se mostrou porque ele arranjou brigas com todos os treinadores, menos com Ferguson. Isto apesar daquele célebre pontapé num jogo contra o Crystal Palace, no final da expulsão, que ele teve, não ocorreu nada bem, o árbitro não as mamou porque não calhou, o adepto que levou com o pontapé de Kung Fu ainda levou ali com 5 ou 6 caseiros bem puxadinhos cá atrás, isto nas palavras do Bruno, isto tudo em 95, portanto foi assim um final da época muito mau, porque o United ainda por cima nesse ano perdeu o campeonato para o Blackburn e muita falta teria feito Cantona em campo para evitar essa festa de Alan Shearer e dos seus companheiros. O que é facto é que a Premier League não achou grande piada e toma lá 8 meses de suspensão, 120 horas de trabalho comunitário, e uma carreira que ficou ali em perigo, como vocês se lembram, aquilo deu muita celeuma, muita imprensa, muito castigo público, mas não há dúvida que Cantona deu a volta por cima de que maneira, porque foi um regresso triunfal, com um campeonato, com uma celebração muito específica, ou seja, quando marcava um golo não celebrava, simplesmente olhava em redor e mostrava que era mesmo o melhor jogador em campo, levantava os bracinhos ao ar, parecia o Randy Orton no WWE e ignorava tudo e todos. E o seu melhor momento para mim foi o golo ao Sunderland, em que ele mostrou exatamente essa pose. Foi um golo fantástico, foi um chapéu gigantesco ao guarda-redes do Sunderland. Acho que foi o último golo que ele marcou ao serviço do United, foi na última época dele, penso eu. Resta apenas dizer que este ícone do futebol inglês foi nomeado para o Hall of Fame do futebol inglês em 2002 e o Hall of Fame da Premier League
em 2021, sendo um dos membros inaugurais daquela instituição. Portanto, a minha apresentação de Cantona, o meu ídolo de futebol, está feita. Pensei que ias falar das fantásticas declarações sobre gaivotas e afins. Não, eu li isso. Bruno, mas eu acho que a malta não ia lá buscar aquilo. E o MJQ, onde é que fica? O MJQ retirou-lhe a braçadeira de capitão, tens bem falado nisso, ele, quando foi que essa suspensão, ele não ficou suspenso, obviamente, por estar a seleção francesa, mas a MJQ precisava de uma desculpa para o afastar a ele e a Ginola no início da caminhada para o Mundial de 98, que seria na França, e usou isso como desculpa para os afastar, e eles nunca mais vestiram a camisola da França. Eles também tiveram aquele desastre no Pacto dos Príncipes. Devia ser um balneário engraçado com esses dois. Bruno, engraçado seria, mas há de convicto talento também seria bastante, aos pontapés. Obviamente, isso não e está mesmo em causa. assim conseguem perder com a Roménia. Aos pontapés. E de Kung Fu. Eles perderam contra a Roménia, se eu estou em erro, acho que foi Bulgária. Eu tinha a ideia que era a Roménia, que tinha sido o Radoshoi. Foi Gostado 9, está lá. Foram 2 jogadores espetaculares no Mundial 94, por acaso, e por isso é que eu fiz ali uma pequena confusão, mas foi um escândalo qualquer das maneiras nesse ano, e foi uma desculpa para o selecionador francês não os convocar mais. Fez ali uma limpeza gigantesca no balneário francês. Qualquer das formas que ele marcou uma época, Cantona marcou sem dúvida alguma, agora é ator, aparentemente, faz assim uns papéis muito específicos. Não é ainda jogou futebol de praia, ainda nos deu muito trabalho à seleção portuguesa. E foi selecionador da equipe de futebol de praia francesa. Mas e gosta muito da Figueira da Foz. Eu gosto muito de recordar o trajeto dele no futebol de 11. Ele mora em Lisboa, o filho dele joga, acho eu, no Sporting, acho que é por lá. Ele teve que ir para o Benfica, mas depois acabou por ir para o Alvalade. Não sei se tem bom futuro à frente, se não, mas olha, quem sabe um dia vão passear a Lisboa e dão de caras com este senhor do pontapé. Cuidado com os pezinhos dele, atenção. Portanto, rapaziada, se querem fazer um comentário ao meu... o melhor momento para mim do Cantona é a minha pessoa. Aquele anúncio, qualquer coisa de fantástico. Au revoir. Da Nike. Quem não sabe do que eu estou a falar. O Bruno falou de um TPM. Eu fiz um TPM desses anúncios. Desses anúncios, exatamente. Sim, foi o primeiro que ele matou o demónio. Esse anúncio foi dos melhores que eu vi a Nike fazer até hoje, com outros como Ian Wright lá para o meio, que foi muito, muito específico. Foi uma guerra, já na altura havia brigas com o Arsenal e com o Liverpool nunca deixariam de haver, obviamente, mas eu pelo menos tenho boas recordações. Eu lembro dele marcar um golo ao Futebol Clube do Porto em Old Trafford 4-0. Foi um jogo fenomenal do United nesse ano. Acho que foi a última vez, foi a última época que o Cantona jogou com os cores do United. E pronto, foi um jogador que marcou uma geração para mim. Bruno, agora sim podes ser tu intervir com a tua personalidade marcante. Está aprovado ou não? Acho que está aprovado. Acho que ele pode fazer mais uns. Acho que ele pode fazer mais uns TPMzinhos de vez em quando. 1 milhão e 200 milhões e cenas, mas pronto, faz parte. Se fosse perfeito, se fosse perfeito, não tinha piada nenhuma. Cantona, ele estava assim. Podem fazer jus à memória do homem em campo. A memória que ele ainda é vivo, calma. Calma lá. Portanto, Bruno, agora é a tua vez, meu caro. Eu gostava de ver um duelo entre o Cantona e o Ibra. Bonito ser bonito. Anúncios da Nike novamente. Ele fez eu lembro-me de um que pôs o Cantona a piar fininho. Vinnie Jones, meu filho. Pois foi. A ele e o Roy Keane. Virou o Cantona levanta-se quando vê que é o Vinnie Jones. Pronto, vira as costas e deixa estar sossegado, porque este não são mais 2 palmos do que ele. Com aquele é melhor não. Portanto, o bom feitio era fácil de mar, era só arranjar um mais maluco que ele, como se costuma dizer. Portanto, e ele já espera lá, com este não. Bem, no meu caso, também já veio a TPM, acho que tu falaste dele uma vez, o Vinnie Jones, não foi, Bruno? Creio que sim. Acho que falaste dele. Sim. Chuta. Se não falei, lá chegaremos. Hoje, falando de pessoas que nos marcaram no futebol e sabendo que a pessoa que eu queria falar dou primazia ao Gil, que já saberia que ele queria falar nele também. Deixamos os jogadores, porque lá está, eu e o Gil já temos uns quantos TPMs a falar de jogadores e já quase
Não, obviamente não são todos, mas há muitos dos nossos grandes jogadores e daqueles que nós mais idolatramos, já os trouxemos aqui. Passamos mais para a parte dos treinadores. E dois treinadores portugueses que nós queríamos falar. O Gil já falará lá mais à frente, mais recente, e outra personagem e outra personalidade também enorme. Eu trago alguém que me marcou principalmente naquela fase em que se começa a interessar pelo futebol, em que somos miúdos e começamos a ligar mais ao fenómeno do futebol, e marcou-me exatamente porque, e até hoje, não encontrei uma única pessoa, nem um único testemunho que falasse mal deste homem. Bem pelo contrário, só elogios. E isto é dizer algo. Num mundo como o futebol, que é impossível agradar a todos, e que há sempre alguém, e principalmente treinadores, que deixaram algum jogador constantemente na bancada, ou que não o puseram a jogar tanto quando ele gostaria, ou que lá está, houve um confronto de personalidades no balneário e a coisa não corre bem. Isso nunca aconteceu com este homem. De seu nome, Joaquim Lucas Duro de Jesus, que este nome não dirá nada a ninguém, mas se eu falar em Quinito, já toda a gente sabe de quem se trata. É, pá, isso também é senhor. O Mr. Quinito, que era natural de Setúbal, que iniciou a sua carreira enquanto jogador ali no clube, depois passou pela Académica, Sporting de Braga, por aí fora. Mas vamos falar essencialmente dele como treinador. Lembro-me bastante de várias equipas treinadas por ele, mas essencialmente recordo muito de quando ele treinou o Vitória de Guimarães, não o de Setúbal. Jogava uma enormidade de futebol e foi quando ele teve algumas das tiradas que eu me recordo mais marcantes, com as frases que quase toda a gente que seguia futebol nos anos 90 se recorda de colocar a carne toda no assador, do se eu tivesse muito dinheiro comprava o Pedro Barbosa para jogar no meu quintal. Foi o mesmo Os que disse corações do Pedro Barbosa. Os corações, que era o pastelão do Barbosa, comia muitos corações ao pequeno almoço, que ainda hoje o Pedro Barbosa, e falámos também aqui há umas semanas atrás, quando o programa Mais Futebol terminou, o Pedro Barbosa muitas vezes ouviu falar nos corações daquele programa, portanto foi algo que também ficou a acompanhar a carreira do Pedro Barbosa. Mais recordações, isto ainda foi antes da minha gênese, digamos assim, mas numa final da taça em 81, 82, em que o Mr. Quinito se apresenta no Jamor de fraco, branco. Foi também, essa imagem ficará sempre na história do futebol português. E como eu disse, é acima de tudo pela pessoa que ele era, pela forma como ele lidava com todos, com os colegas treinadores, com todos os jogadores. Há inúmero, cada vez que há um daqueles programas de antigos jogadores a contarem histórias, todos eles que foram treinados por Quinito têm histórias para contar, histórias engraçadas, histórias cómicas, sempre com o trato fantástico que ele tinha com eles. Perfeitamente. Isto lá está, a treinadora antiga, no balneário era com uma ardósia, com um pauzinho de giz a dar a tática, e depois estamos a coçar a barba, e não sei o quê, quando ele dava por ele já estava branco da cabeça aos pés, olha-me para isto, agora como é que eu vou para o campo, vamos embora. Pormenores do tipo, a escolha do 11 que vai jogar, que aquilo parecia uma coisa completamente aleatória, do tipo, comeste o que o almoço, feijoada, então está bem, eu jogo. Coisas assim do género, que ninguém entendia muito bem, mas o que é certo é que depois as equipas ganhavam e aquilo até corria bem. Depois temos a parte mais triste da carreira do Mr. Quinito, que foi quando, após a perda do seu filho, ele se afastou por completo do futebol. Ele também andou a treinar muito tempo lá por fora, no estrangeiro, nas Arábias e afins. E como ele diz, o futebol roubou-lhe um filho, porque o tempo que ele deveria ter passado a ver o filho crescer, passou a treinar equipas de futebol e em conjunto com os jogadores de futebol e afins, e não passou o tempo com a família, que depois já não pode passar. Queria, acima de tudo, que
se por alguma eventualidade Mr. Quinito alguma vez ouvir esta nossa lembrança, ou se alguém chegava ao Mr. Quinito lhe fizer chegar esta pequena homenagem, digamos assim, enviar daqui um forte e sentido abraço. Infelizmente não tive o prazer ou o privilégio de o conhecer pessoalmente, mas tenho a certeza que iria ser alguém que iria dar muitas alegrias e que seria um prazer enorme conhecê-lo e que ganhar o seu conhecimento, beber do seu conhecimento, que era muito. Como eu digo, tinha uma maneira muito sui generis de se apresentar e de estar no futebol, mas são destas pessoas que eu costumo dizer sempre que fazem muita falta ao nosso futebol, porque gajo com feitiço do Cantona é giro, é engraçado e a malta ri-se e acha piada, mas esta malta que são genuinamente boas pessoas, infelizmente no futebol são cada vez menos, e muitas vezes nós esquecemos de nós, enquanto adeptos, esquecemos disso e somos muito críticos e muito veementes, muitas vezes nas críticas que fazemos, quer a treinadores, quer a jogadores. Esquecemos que também há aquele lado que são seres humanos que ali estão, também têm problemas extra-profissão, também têm noites mal dormidas que depois refletem no campo, têm outros problemas fora, como eu digo, extra-futebol que influenciam depois a sua performance. Mas perdemos outro, o Vítor Oliveira há pouco tempo também, outra pessoa. Sim, Vítor Oliveira. O Quinito afastou-se, o Vítor perdeu a vida, mas essas pessoas realmente fazem muita falta. O Gil também é uma pessoa do futebol a nível de treinar, já treinou miúdos e já treinou outros. Deixa-me só queria dizer aqui a última coisa que tal como o Quinito, isto haveria muito mais nomes que poderia trazer aqui, porque é o que eu digo, há aqueles treinadores, vão-me dizer, são os treinadores antigos, está bem, mas um professor João Ferreira, o Mr. Tony, o Personeca. O Personeca. É aquela malta, foi aqueles... São os old school. Como é que se chamava o outro treinador Salgueiros também? O Mário Reis. Mário Reis. O Vitor Manuel. O Vitor Manuel. O Paco Fortes. Mas eu estava-me a referir mesmo aos Tugas, digamos assim, que são aqueles senhores, e permitam que me use essa expressão, que é impossível não gostar deles. Tenha essa afinidade clubística que se tiver. Eles abriram o caminho para os outros. E vão dizer, eles tinham as suas limitações, certo? Mas dentro das limitações que tinham, fizeram coisas fabulosas. Mas todos gostavam deles. E ensinaram muito a todos os outros que vieram depois. E acredito que o Gil também tenha aprendido um pouquinho a olhar para aquela malta. Era o que eu ia dizer, o Gil está no meio, mais do que nós, do que tu e eu. E eu então nesse falo, tu mesmo, comparado com você, Jesus, onde é que eu estou? Mas o Gil conhece esse mundo e certamente ouviu esses nomes que tu acabaste de dizer N vezes nos escalões mais baixos do futebol, apesar de tudo. Eu acredito que essas pessoas marcam, principalmente aqueles que estão a treinar os alcabitos, das esquinas. Aqui, eu já fiz um TPM sobre ele, o Tony Pereira. Exatamente. Essas pessoas realmente, olha que eu pego também por fazer isso, eu esqueço uma facilidade que essa malta existiu completamente, e às vezes que eu vi... O Vítor Manuel hoje em dia ainda mandou uns bitites na televisão, mas sempre naquele seu estilo, sempre com aquele seu ar. E o professor João, que até há bem pouco tempo tinha o programa, antes de depois ter ido treinar o Boa Vista e ter ido para o Brasil e enfim, tinha o programa no Canal 11 e dava ali lições como é que se treinava uma equipa. E a Sofia uma vez fez um post qualquer a dar-lhe os parabéns para alguma situação, não sei se era aniversário, se era algum, se ele teria treinado o Boa Vista, e ele comentou que és a maior, portanto havia ali muita afinidade também com ele. Porque parece que são pessoas muito fácil de se gostar delas. É impossível não gostar, exatamente, é impossível não gostar dessas pessoas. Bom, Gil, só faltas tu trazer aqui o mágico das equipas, a gente sabe quem é que tu vais falar, estamos ansiosos por te ouvir falar dele. Chuta aí, Gilberto, é a tua vez. É uma fonte de inspiração e foi um daqueles que na altura em que eu decidi fazer o curso de treinador de futebol, foi um dos que me pesou muito na balança e tomar essa decisão fácil na altura, porque o senhor José Mário dos Santos Mourinho Félix é e sempre será
alguém que marca o futebol português e que vai continuar a marcar, apesar de, nos últimos anos, não ter estado tão ao seu nível, mas eu acredito que ainda possa voltar. José Mourinho é sem dúvida uma referência, não é tão consensual provavelmente como um Quinito, porque também tem um feitio daqueles que todos sabemos como é que é, mas lá está, também é daqueles treinadores que às vezes, mesmo aqueles jogadores que tiveram alguns conflitos com ele, que mesmo assim acabam por dar o braço a torcer e dizer, pá, tipo, se calhar até tinha razão. E Zé Mourinho, pronto, tinha que ser falado aqui hoje neste especial TPM. Zé Mourinho, que tem uma história curiosa, como jogador nunca foi assim, nada de extraordinário, tendo passado por Rio Ave, Vitória de Guimarães, Sesimbra e Comércio e Indústria, foi onde ele terminou a sua ilustre carreira como jogador de futebol. Ele que jogava no meio campo, mas na década de 90 começou a trabalhar, já depois de fazer o seu curso na universidade, começou a trabalhar no Estrela da Amadora, primeiro como preparador físico e depois como técnico adjunto e no Vitória de Setúbal. E se calhar aqui a mudança total que acontece na vida de José Mourinho é o momento em que um determinado senhor aterra em Lisboa para treinar o Sporting e o convida para ser tradutor na sua equipa técnica. Falo de Bobby Robson, alguém que também provavelmente um dia destes ou o Bruno ou eu temos que ir puxar aqui para, para os nossos TPMs. Isso é uma lenda. Bobby Robson é outra daqueles que marca sem dúvida várias gerações, porque como treinador era fantástico e como pessoa também não havia melhor. Então o José Mourinho começa como tradutor de Bobby Robson no Sporting, mas rapidamente o Bobby reparou que aqui estava um rapazinho que se calhar aquilo não era só para traduzir e começou-lhe a dar outras funções dentro das suas equipas técnicas, tendo inclusivamente levado para o Futebol Clube do Porto e mais tarde para Barcelona, quando Robson treinou. E nessas alturas Mourinho já não era simplesmente um tradutor, já era alguém que tomava conta de aspectos do treino, e essa situação veio-se a acentuar já depois da saída de Bobby Robson, que Bobby Robson sai para a Holanda para treinar o PSV e Mourinho acaba por ficar no Barcelona como adjunto de Van Gaal e tornou-se o número 1 na hierarquia de Van Gaal. A nível de treino, era ele que preparava os jogos, era ele que normalmente dava os treinos. Depois, claro, tinha o aval do técnico holandês, neerlandês, perdão. Isto na altura o homem ainda era holandês, hoje já é neerlandês, mas pronto. São pormenores. Como sempre foi. Então, depois desta passagem como tradutor e adjunto, em meados dos anos 2000, acho que a única atitude digna que o senhor João Vale Azevedo teve para o futebol português foi-se ter lembrado de contratar José Mourinho para o Benfica e ter-lhe dado a primeira hipótese de treinar uma equipa de futebol em algum Benfica, que na altura era treinado por Jupp Heynckes. Jupp Heynckes foi despedido à quarta jornada e o senhor João Vale Azevedo disse: está ali um rapazinho jeitoso aí que treinava ali, era adjunto ali do Barcelona, vamos lhe dar uma hipótese. Começou mal no primeiro jogo, perdeu com o Boa Vista, 1-0. Ele diz que ainda mal se tinha sentado com no um plantel de sonho que tinha na altura. Mas ele tem uma história engraçada que ele diz: ainda mal tinha sentado no banco como treinador e já estava a perder 1-0. Foi literalmente assim que começou a carreira dele no estádio do Bessa no dia 23 de setembro de 2000. Mas depois a realidade é que ele treinou o Benfica durante 11 jogos, tem a cereja no topo do bolo num jogo contra o Sporting que havia sido campeão e ganha no Estádio da Luz por 3-0, dá um banho de futebol à equipa do Sporting que na altura não era nada fraquinho, e sai do estádio com os adeptos do Benfica a cantar o seu nome, já com um novo presidente prestes a tomar posse, Vilarinho, e já toda a gente sabia que Mourinho não ia ser a primeira escolha de Vilarinho para se manter como técnico, porque Vilarinho já tinha assumido que o seu treinador era Tony, e o Mourinho também usou essa vitória por 3-0 para fazer alguma pressão e dizer: não, então agora quero um contrato melhor, ou renovam ou vou-me embora.
O Vilarinho disse, então vai-te embora. E, entretanto, houve a hipótese, um Isdu que na altura, diretor desportivo do Sporting, ainda se lembrou, e tal, trazemos o gajo para o Sporting. Eu lembro dessa fotografia no jornal. Mas os membros das claques não acharam muita piada, principalmente pela forma como o Mourinho tinha festejado a vitória contra o Sporting. E boicotaram desde logo o nome de Mourinho, e a verdade é que Mourinho acaba por não vir para Alvalade. Ainda à meio dessa época vai treinar o União de Leiria e fez um belo trabalho na equipa do Leiria, com o que o leva ao Futebol Clube do Porto. E depois, a partir daqui, aquela célebre frase do a meio da época chegar ao Porto, também tinha um plantel ao Bruno. Ele realmente, quando pegou nas equipas, tinha assim uns plantéis fora de série. Quando chega ao Estádio das Antas e diz, para o ano, o Porto será campeão, com toda a naturalidade, muito criticado foi e muito gozado foi na altura, mas a verdade é que Mourinho foi campeão na época a seguir, foi campeão na outra, ganhou uma Taça UEFA, ganhou uma Champions e tornou-se o Special One. Daí ao Chelsea foi um saltinho, no Chelsea mais títulos, mais momentos sempre polémicos. Também foi roubado, Gil. Lembras que ele foi roubado na Liga dos Campeões? Ele foi roubado na Liga dos Campeões contra o Bayern. Gols fantasma contra o Liverpool, mas meia final. Contra o Do Barcelona. Luís Garcia. Mal. Aquele homem no Chelsea foi muito roubado, pá. Já estiveste a falar melhor. Ele no Chelsea ganha dois títulos. Na sua primeira passagem no Chelsea ganha 2 títulos, mas depois na Champions acaba por não ter grande sorte, tendo sido eliminado, lá está, pelo Liverpool, e tinha eliminado anteriormente o Barcelona nos quartos de final. Que eu não me esqueço, nesses 2 jogos há um gol que o Ronaldinho marca em Stamford Bridge, brutal. O Ricardo Carvalho, que és aonde? Com uma bola por entre as pernas do Ricardo Carvalho fora da área, nem a entrada da área, com uma ginga bruta. Mas a verdade é que em setembro de 2007 Mourinho rescinde contrato com o Chelsea e é substituído na altura pelo Avram Grant, que ainda viria a ganhar uma Champions que a equipa do... Perdeu-a na final com o Manchester United. Já perdeu-a na final com o United. Exatamente, perdeu-a na final, foi o célebre penalti falhado pelo John Terry. Agora estava a confundir os momentos. Quem ganhou depois foi o Di Matteo, que também tinha substituído o André Vilas Boas. Os portugueses saem do Chelsea e os gajos que entram para lá vão à final da Champions. E vêm do mesmo sítio, vêm do Porto. E vêm do mesmo sítio, e vêm os dois do Porto. Depois, talvez, se calhar, o momento alto, se que o Porto já tinha sido qualquer coisa de fantástico, a carreira de Mourinho no Inter é qualquer coisa de brilhante, onde consegue um triplete, entre os quais ganhar uma Champions League e aquela meia final com o Barcelona, ganha 3-1 em casa e depois 1-0 e perde 1-0 em Barcelona, a jogar com 10, com o Busquets a sacar um cartão vermelho ao Tiago Mota. Não, ele nem piscou o olho para a câmara nem nada. Não, e com o Eto'o a terminar o jogo a defesa direito. E que o Eto'o mais tarde diz... Esquerdo. Maicon ficou à direita. Maicon não à direita, exatamente, e eu estou a fechar o lado esquerdo. Ele disse mais tarde que eu só faria isto com o Zé Mourinho, e acaba por ganhar ironicamente contra um dos que foi um dos seus mentores, o Van Gaal, que na altura treinava o Bayern Munique. A equipa do Inter ganha 2-0 na final da Champions desse ano. Depois a passagem por Real Madrid... Antes de avançar, Gil, só por esse jogo dessa final da Liga dos Campeões, eu estava a tomar café com o Bruno no Napolitano, aqui ao pé, e eu disse-lhe assim ao Bruno, o Inter vai ser dizimado. E o Bruno, muito ofendido, pousa o copo na base assim, estás a gozar comigo, pá. O Mourinho ganha aquilo limpinho. E foi um jogão, hein? O Bayern quase não importunou o Inter. Ofensivamente o Inter esteve sempre tranquilo. E depois na frente tinha lá o Milito, mas lá mais à frente esta equipa do Inter ainda hoje vai passar por aqui, ainda falaremos melhor nisto. Madrid também tem momentos altos e momentos baixos, uma equipa recheada de estrelas, com Cristiano Ronaldo uma delas, a competir com o Barcelona de Guardiola. Muitas críticas José Mourinho teve que ouvir quando estava em Madrid, principalmente da forma como ele jogava, principalmente quando jogava contra o Barça. Mas a verdade é que numa dessas temporadas
o Super Barcelona de Guardiola ficou a 9 pontos do defensivo Real Madrid de Mourinho, que marcou 121 golos do campeonato e era uma equipa defensiva. Recorde sempre. E faz 100 pontos no campeonato. Uma Dois equipa recordes. defensiva. E depois o maravilhoso Pep. Vou tirar um ano sabático, estou cansado. Uhum. E faz aquele bonito contra o Gaddafi. Pumba. Coitado do rapaz. Voltou ao Chelsea e ainda ganhou mais um campeonato. É despedido porque incompatibilizou-se com a médica do clube e com algumas das das estrelas do balneário do Chelsea, principalmente Eden Hazard e Diego Costa. E daí saiu para uma pausa sabática, tendo voltado de novo à Premier League para o Manchester United, onde não ganhou nada, mas só ganhou 3 títulos também numa época. Mas toda a gente diz que ele não ganhou nada. Com mais um plantel maravilhoso. Com mais uma equipa miserável, e onde ele na final dessa Liga Europa, ele ganha a Liga Europa, e na final não tem Ibrahimovic lesionado, não tem Luke Shaw lesionado, não tem, acho que o Mata, se não me engano, que também era uma dos jogadores que estava em melhor forma no United, também não joga essa final, e a verdade é que, olha, vamos lá ganhar mais uma uma Liga Europa e qualificar a equipa para a Champions, mas mesmo assim há quem insista a dizer que Mourinho no United não ganhou nada. Não ganhamos nada com ele. Mas passagem pelo Tottenham, aí sim não ganhou nada. E agora na Roma as coisas também não se avizinham fácil. A realidade é que José Mourinho... Sim, porque o Tottenham tem uma tradição de títulos nos últimos anos, que é uma coisa... E um plantel maravilhoso mas nós também já aqui falámos nisso e acho que ainda continuaremos a falar. Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, United, Tottenham e agora Roma. Trajeto de alguém que eu mais dia menos dia vejo a treinar a nossa seleção. Espero também. Eu. E ele também. Títulos ganhos, Liga dos Campeões Europeus para o Futebol Clube do Porto. Não temos tempo para isso tudo, rapaz. Não temos todos, 25 Pô, os canecos todos que o homem ganhou, isto nunca mais acaba. 25 troféus ganhos, muitas frases que marcaram uma época no futebol. Respect. Totalmente. Os três, ele sozinho tem mais títulos que os outros treinadores todos da Prémia. Nem é mentira nenhuma. Na altura ele tinha 3. Lembras-te do que o Drogba disse dele quando era treinado pelo Scolari no Chelsea? Já não me lembro, mas eu pelo Mourinho partiu uma perna dentro do campo. Pelo Luís é mais complicado. Rapaziada, chegou aqui a altura de fazermos aqui o primeiro intervalo na nossa emissão especial. Estes tempos são horríveis. Gil, Bruno, obrigado pelas memórias iniciais. Vamos ter ainda mais coisas boas para falar aqui no nosso episódio. A seguir o Gil vai tomar a liderança no próximo segmento. É dele que vai ser o primeiro momento do podcast. E vamos então fazer a nossa pausazinha e até já, rapaziada. Bem-vindos de regresso agora à segunda parte do TPM, este episódio especialíssimo do 433 Losango, só exclusivamente com a temática do TPM, o segmento que costuma fechar os nossos episódios. Agora vamos ter, nesta segunda parte, momentos que trazem boas memórias ou más memórias, como vai ser o caso em algumas situações, aos nossos comentadores e também a mim, que hoje faço aqui uma perrinha com eles. Gilberto, agora vais tu arrancar aqui com a recordação do momento marcante neste nosso episódio especial. Vasco, este momento que eu escolhi tem um pouco das duas situações que tu referiste, bons momentos e acabou da pior forma possível. Refiro-me ao Euro 2004. Ficará para sempre na história do futebol. Acho que é um marco da história do futebol português. Na altura, se recuarmos antes de 2000, Portugal não era visto e achado em grandes competições internacionais. Começou a ganhar algum respeito
no Euro 2000, e depois a forma como Portugal organizou, recebeu e como decorreu o Euro 2004, acho que isso, junto com os resultados desportivos das equipas portuguesas e também com o afirmar de alguns treinadores e jogadores portugueses no futebol europeu, o Euro 2004 acaba por ser mesmo o momento da consolidação de Portugal no nível do futebol, não só europeu, mas também mundial. Acaba por ser uma competição que trouxe bastante a Portugal. Também trouxe alguns momentos polémicos, principalmente por causa dos estádios. Alguns que foram remodelados, outros que foram construídos para efeito apenas da organização deste evento. E que estou a ser bastante usados. Exato. Então, o estádio de Lolé Leiria, tem sido usado. Aveiro. Leiria, Aveiro. O Aveiro inclusive já chegou a ser considerada a sua demolição, mas isso era dinheiro deitado, se já foi dinheiro deitado ao lixo, então se fôssemos agora a demoli-lo ainda era pior. Mas pronto, isso são contas de outro rosário e a gente está aqui para falar de futebol. E foi um europeu que lá está, teve um travo agridoce para os portugueses, porque a nossa seleção começou o campeonato da Europa a perder com a Grécia e acaba o campeonato da Europa a perder com a Grécia. Quando toda a gente esperava que Portugal fosse campeão europeu pela primeira vez na sua história, em casa, contra uma acessível Grécia que chegou à final com um futebol defensivo, a aproveitar momentos de bolas paradas para ganhar jogos. Toda a gente pensou bem, Ronaldo a crescer de forma e a aparecer na seleção já, ainda não como titular no primeiro jogo, mas depois a ir ganhando o seu espaço durante o europeu. Um trio de meio campo que tinha acabado de ser campeão europeu, Deco, Maniche, Costinha pelo Futebol Clube do Porto, Rui Costa, Figo, já numa fase descendente da carreira, mas mesmo assim ainda importantes, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Miguel, Nuno Valente, Jorge Andrade, Ricardo na baliza, Nuno Gomes. Portugal tinha tanto, tinha tudo. Hélder Postiga, e ao Panenka do Postiga no jogo contra a Inglaterra. Eu não sei o que é que aconteceu, porque eu e o Bruno vimos sempre a bola com o cascolo no mesmo braço, sentados da mesma maneira, desde que começou o europeu até acabar. Nós fizemos a nossa parte. Eu não sei o que é que aconteceu para ali, nós fizemos tudo certinho. Portugal perde o primeiro jogo em casa, no Estádio do Dragão, contra a Grécia, de uma forma incrível. Lá está, a Grécia foi ganhando jogos de forma incrível. A Grécia qualifica-se em segundo lugar num grupo que tinha Portugal, Rússia e Espanha. Portugal perde contra a Grécia perde contra a Rússia na última jornada e Portugal ganha 1-0 à Espanha. Ganha a Espanha, ganha 1-0 à Espanha com o gol de Nuno Gomes, e a Grécia consegue no segundo jogo empatar com a Espanha igual, quando Portugal ganha 2-0 à Rússia. À partida para a última jornada estava tudo em aberto. Portugal tinha a difícil missão de tentar ganhar à Espanha, e toda a gente esperava que a Espanha ganhasse aquilo e que a Rússia do outro lado se calhar eliminasse a Grécia e Portugal, e a Grécia ficassem pelo caminho. A verdade é que saiu tudo ao contrário. Portugal e Grécia qualificaram-se para a fase seguinte e a verdade depois é que acabaram por se reencontrar na final, nesse jogo de má memória, onde o nome de Angelos Caristeias penso que nunca mais vai ser da cabeça dos portugueses. Aquele jogo, aquele minuto, aquele fatídico minuto foi... Tu lembras da bola que o Figo mandou ao poste? Com o pé esquerdo? Foi terrível. No minuto 57. Aquele remate. Essa já não me lembro. Eu estava com o Bruno a ver a bola e credo, quando ele mete aqueles avançado anterior, mete o pé para o pé esquerdo, eu assim, a gente a ver a bola a fazer a curva, ia certinha, é agora, bomba. Cara, não está nas cartas. Um europeu que fica, curiosamente, dos grandes favoritos a ganhar o europeu. Alguns foram ficando pelo caminho na fase de grupos. Caso, por exemplo, lá está a Espanha, que era uma das grandes candidatas já na altura, mas na altura não ganhavam nada. Eram sempre candidatos, mas nunca ganhavam nada. No grupo B, a França e a Inglaterra fizeram o seu trabalho. No grupo C, a Itália foi para casa mais cedo, eliminada pela Suécia, Zlatan Ibrahimovic, e pela Dinamarca. E no grupo D, a Alemanha também foi para casa mais cedo, tendo-se qualificado a Holanda, e para mim
se há a equipa que tinha merecido ganhar o Europeu, se não fosse República Portugal, Checa. era a República Checa. E eu na altura, antes do Também Europeu, foi para o Penic graças à Grécia. graças à Grécia, um gol do central Troianos Delas, aos 101 minutos, portanto já em prolongamento, arrumou aquela que teria sido a final Jogador da mais... Roma, se não estou em erro, na Se não, altura. na altura penso que sim. Que na altura se teria sido o jogo perfeito para a final do Euro, que seria um República Checa-Portugal, que sem dúvida eram as duas equipas que mais, as duas seleções que mais mereciam estar na final. Eu, curiosamente, dizia eu que antes do Euro começar, eu fiz uma bold prediction com alguns colegas meus na altura, de que a República Checa chegaria à final desse europeu. O pessoal dizia: tu estás maluco, não passam da fase de grupos, estás maluco, não passam da fase de grupos. A verdade é que não foram, mas foi quase. E tinha uma equipa fantástica, se alguns de vocês se lembram. Rosicky, Baros, Kohler, and so on. E o Poborski ainda. Os Falusi, Petr Cech, Repka. Assim, o Tomás Repka, ora bem, Jankulovski. Era uma equipa, era uma seleção. Esquecemos-nos de um, ao Bruno. Até é crime. Pavel Nedved. Passámos-nos todos e esquecemos-nos desse. Também lá estava esse. Crack. Eliminados na meia-final pela terrível Grécia de Roto Reago. Portugal fez depois dessa vitória com a Espanha por 1-0 com o gol de Nuno Gomes e que nos qualifica para as fases de eliminar. Apanhámos a Inglaterra naquele mítico jogo das grandes penalidades, 2-2 ao fim dos 90 minutos, dos 120 minutos. Como é que foi, Bruno? Como é que foi? Um grande gol do Rui Costa ainda no prolongamento. O penalti. Não estavas a minha casa, Gil, nesse dia, porque estava e eu a ver a bola e o Michael Owen marcou primeiro e Vasco, larga a carne, pá, já marcaram. Quem? A Inglaterra. E a bomba que se lixa a carne. Tudo a ver a bola. Jantamos depois, 2 garrafas de vinho, acho que foi o nosso jantar. E depois foi o penalti do Postiga. E depois foi o Ricardo a defender o penalti do Darius Vassal sem luvas. E a seguir o Ricardo diz: marco eu, e marcou o penalti. E a verdade é que a gente mandou os ingleses para casa com o medo da melão. Não me esqueço da cara do Eriksen e dos jogadores na altura. O Eriksen era o selecionador inglês. E a cara do David Beckham, que falhou logo o primeiro penalti. Mas aquilo foi um jogo mítico. Depois a brilhante exibição contra a Holanda nas meias finais. Um golaço do Manis. Qualquer coisa de fantástico. E depois pronto, lá está. Aquela final, um banho de multidão de Alcochete até ao Estádio da Luz, a acompanharem o autocarro da seleção portuguesa. A cavalo, a pé. De bicicleta, de moto, de barco, quando eles passaram a ponte. Foi fantástico. Obrigado, Scolari, pela mensagem que mandou, porque as bandeiras penduradas nas varandas que hoje vemos quando Portugal vai a uma condição lá fora, é por causa do Scolari que convidou a população nacional a toda a pôr as bandeiras nas varandas, nas janelas. E a senhora do Caravaggio. E a senhora do Caravaggio. E ao Mortosa. E ao bigode do Mortosa. Momentos míticos deste Euro 2004, que lá está, como eu disse há pouco, foi o começar também do Cristiano Ronaldo a afirmar-se na seleção portuguesa. Ele que ainda na altura ainda não era discutível. Tinha os dentes tortos. Ainda era um cachopo. Tinha os dentes tortos e tal. Tinha acabado de chegar a Manchester. Dentes tortos e tudo. Não nos podemos esquecer que apesar de tudo a Grécia arrumou a Espanha na fase de grupos, não é? Tinha ganho já a Portugal. Arrumou com a França nos quartos de final. O resultado 1-0. Mais uma vez de uma bola parada, mais uma vez perto do final do jogo, arruma com a República Checa e depois pronto, faz aquela desgraça no Estádio da Luz. Portugal perdeu o Miguel muito cedo nesse jogo. Paulo Ferreira, que também tinha vindo de ser campeão europeu, estava sem ritmo. Parecia que estava sem, não estava bem. Ele tinha começado como titular. Não nos podemos esquecer que no primeiro jogo, do primeiro para o segundo jogo, o Scolari ia para uma verdadeira revolução no 11, porque ele teimosamente no primeiro jogo não quis apostar nos jogadores do Futebol Clube do Porto. Curiosamente apostou só no Paulo Ferreira e no Nuno Valente. Os do meio campo, aquele trio fantástico. Ricardo Carvalho também era titular já. Fernando Couto foi um dos que foi encostado. Sai o Couto, entra o Carvalho. Sai o Paulo Ferreira, entra o Miguel. Sim. Remodela o meio campo todo para Costinha, Mano e Chideco. Entra Ronaldo na equipa. Saiu o Rui Costa. Saiu o Rui Costa, mantém o Figo e depois era Nuno Gomes, Postiga. Mas
É assim, acho que vamos todos recordar o Euro 2004, mas tipo com aquele Com um agridoce, sem travezinho dúvida. amargo daquela final perdida no Estádio da Luz. É Mas, verdade. ó Vasco, eu passo-te a bola, e já agora, pronto, Passa. a redenção A viria redenção. a acontecer 12 anos mais tarde, não é? 12 anos depois, pá, 12 anos depois, o meu momento é o Euro 2016. Epá, o momento da redenção, como diz o Gil, e muito bem, em que Portugal finalmente conquista a Europa. Finalmente Cristiano Ronaldo ganha um título de seleções. Finalmente Fernando Santos faz alguma coisa de jeito, mas depois daí para a frente estragou tudo. Mas já falámos sobre isso uma vez, não vale a pena matar o homem. Epá, é assim, Portugal faz um europeu sem ganhar um jogo, a não ser o último da final, o que é extraordinário. A nível de tempo regulamentar também não conseguiu, aliás, na Ganhou França um, ganhou um. ganhou um. 2-0 na Foi meia-final do País de que é Gales. o País de Gales, sim. Mas, epá, Portugal consegue ter 3 empates na fase de grupos e qualifica-se à mesma, graças às novas regras implementadas naquele europeu. A Islândia, um igual, Nani, foi quem marcou. Contra a Áustria, 0-0. E contra a Hungria, 3-3. Aquilo que nunca mais acabava com o festival de golos, com Nani e 2 de CR7, que nos qualifica para a fase do mata-mata, como diria Tinha falhado Scolari. um penalti com a Áustria. Epá, aquilo nos oitavos de final, aquilo foi um gol de Quaresma, foi aos 117 minutos, foi um gol que contra a Croácia valeu uma qualificação, foi uma explosão gigantesca, aquilo estava complicadíssimo, mas Quaresma desbloqueia ali a coisa e lá nos envia para os quartos de final, e esses quartos de final foram, como é que eu ia dizer? Foram míticos mais pela preparação dos penaltis que se iriam bater, porque Ronaldo deu uma mostra, a meu ver, do líder que se tinha acabado de tornar. Eu vou pôr depois uma bolinha vermelha depois naquilo que eu vou dizer, mas o Ronaldo mostra uma fibra de um vencedor nato, porque eu já tinha muitas Ligas dos Campeões ganhas, tinha uma experiência internacional gigantesca, tinha quase cheirado ali, lá está no Euro 2004, uma final, e sabia o que é que os sacrifícios e o que é que custava ganhar, e o João Moutinho encolheu ainda mais, porque ele não é muito grande, mas estava muito renitente em ir bater. Ele que, como dizia Ronaldo, ele bate bem, anda a bater. Não, anda a bater. Porque se falhares, anda a bater. Personalidade. E esta frase, personalidade, esta palavra, com ponto de exclamação no final. Personalidade. Nós temos de ter personalidade. Foi a dizer, nós somos Portugal, nós não somos o mijo na escada. Como diz aqui o Bruno, muitas vezes gosta de dizer as equipas mais fraquinhas são os mijos na escada. Ronaldo mostrou para mim, nesses quartos de final, o jogador e o líder que se tinha tornado. E o vencedor que era. E realmente o Quaresma faz o último penalti. Bem, Portugal deve ter ido abaixo nessa altura, porque aquilo foi realmente uma coisa foi a sofrer até à última. Aquilo foi muito complicado. A Polónia de Lewandowski ia para casa. Vaticinavam que íamos ser atropelados pela Polónia nos meios de comunicação internacionais. Toma lá fresquinho, também passou. E logo a seguir, então, foi o jogo mais fácil do europeu para Portugal. A meia-final foi contra o País de Gales, que vinha num conto de fadas autêntico às costas de Gareth Bale e mais 10. Não havia campos de golfe. Não havia campos de golfe para eles extrair, portanto lá foi aquilo. Portugal foi para um jogo com muita confiança, merecidamente. Novamente Nani, novamente Ronaldo, os 2 gols da Seleção Nacional, que nos qualificaram para uma final não inédita, mas que se adivinhava que ia ser uma coisa, que íamos ser atropelados, a França está a jogar em casa, a França, os 11 que metem em campo, aquilo tanto faz. E Portugal, o engenheiro a rezar no banco, porque orientar a equipa está quieto, mas lá ia rezando, lá foi rezando, e Portugal, na final, aquilo foi começando mal também, porque Ronaldo lesiona-se. Não, Ronaldo é lesionado pelo Payet, que hoje em dia merece tudo o que a carreira lhe possa ter sido errado. E as garrafas que ele tem levado no jogo pelo Marseille. Tem levado, e se calhar é a pena ter feito aquilo que fez ao Cristiano Ronaldo, foi premeditado completamente. Naquela final não houve nada que não
fosse para tramar Portugal, não nada que não tivesse sido planeado, não venham cá com fitas, porque os franceses e a superioridade sobre os portugueses na vida cotidiana Mas, já enjoa, mas podes falar, força. Vasco, como disse o Valdo, os Papillon no campo. Essa história do Valdo é mítica. Epá, aquele jogo em que o Éder, o jogador que o Bruno disse, quando saíram os convocados, eu tenho muitas histórias com o Bruno, isto já são muitos anos de amizade e muitas histórias a ver bola. Saíram os convocados, eu disse, epá, o que é que o Éder vai fazer na seleção, pá? Ele e o Eliseu, o que é que eles vai fazer? E o Bruno, muito calmamente, mas com uma calma, Gil, mas com uma calma solene, pôs a chávena do café em cima do Pires e diz assim, olha, eu aposto contigo que ainda é o Éder que vai ganhar aquilo à gente. Eu disse, pá, está calado, pá. Está calado, Bruno. Eu disse pior, eras campeão com um gol do Éder a cruzamento do Eliseu. Isso é que era. Porque eram os dois que ninguém lá queria, iam ser os dois que nos iam dar a título. Eu por acaso também tive um colega meu que no dia da final, quando ainda antes do Éder entrar, o gajo disse assim, okay, o Éder vai entrar e vai resolver isto. E o pessoal, claro, com o jogo como estava, com o Ronaldo lesionado, e o pessoal, tu calma, mas eu disse se o Éder entra... Antes de começar o europeu. Mas... E no dia da final disse isto ao meu pai a almoçar com ele. E o meu pai, tu és maluco. No fim do jogo ligou-me e disse que vai jogar no Euromilhões. Epá, houve aquilo. Nós estávamos a ver a final em casa de um colega nosso, que é o Lázaro. Epá, aquilo já não havia unha, já não havia nada. Aquilo já não havia tabaco, já não havia nada. Aquilo foi... Esquece. Aquilo foi das coisas mais impressionantes. E a bola no posto aos 90 minutos. Do Giroud. Do Gignac. O Gignac. Aquilo foi e só... E as defesas do Patrício. O Patrício nesse jogo parecia ele no super-homem. Eu acho que envelheci não sei quantos anos a pau desse jogo. Porque, epá, foi um jogo... Não venhas com desculpas, não foi do jogo, já eras velho. Foi um jogo complicadíssimo. E o Lloris que ainda agora diz que estava com uma dor na perna, por isso é que não cheguei à bola do eu escrevi aqui uma frase sobre esse jogo, que foi o seguinte: fica para a história também aquele conjunto de imagens na linha lateral do Ronaldo com o Fernando Santos a dar instruções. O Ronaldo dava instruções, o Fernando Santos empurrava, e aquela frase que veio das bancadas, que nunca mais ninguém se esquece, e que alguém felizmente se lembrou de pôr aqui uma t-shirt, o mítico, chuta. Epá, para mim é a frase do europeu, para mim. E o Éder estou. E o Éder estou. O Éder estou um remate de fora da área, um remate que eu não vou exagerar quando disser que deu justiça a dezenas de gerações que foram para a França, milhares de pessoas que foram para a França, milhares de pessoas que foram humilhadas, que estavam a ser humilhadas ainda naquela altura, naquele jogo. Soube muito bem. Passem os anos. Olha, e o que é que aconteceu ao autocarro de campeões que os gajos tinham preparado nessa altura? Ó Gil e Bruno, eu para acabar esta recordação tenho uma coisa só para dizer: passem os anos que passaram e seja lá aquilo que se veja, ninguém vai foder os franceses como o Éder. Eu gosto muito de dizer isto porque eu sei que é que muitos colegas meus que tiveram família lá e que já se vaticinava tudo e mais alguma coisa, que isso é mais uma confirmação da superioridade dos franceses sobre os portugueses, e os imigrolas, os sofredores, os defensivos, tudo e mais alguma coisa. Os degolados, como foram chamados na altura. Os ordinários. Conseguiram traduzida à letra. Conseguiram vencer o europeu na casa deles, no Parque dos Príncipes, soube muito bem, e eu acho que nunca saltei tanto na minha vida naquela rotunda como no dia. Parque dos Príncipes, não, o Estado da França. Estado da França. Nunca saltei tanto naquela rotunda como naquele dia. Santarém estava linda e maravilhosa, e posso dizer que o resto do país também estava certamente a comemorar. Foi muito bom, foi o momento alto do futebol português, e esperamos nós que se repita mais vezes, e de preferência Fernando Santos na liderança da seleção. Ponto número 1, deixa-me só dizer duas coisas. Dá mais mérito ao Fernando Santos para aquilo que ele conseguiu nesse europeu, porque se o Ronaldo foi líder, o Fernando Santos não foi menos naquele balneário, e ele eu só volto no dia 13 de junho.
11. Ponto. 11. E com o caneco. Com o caneco. Ele não foi nada menos que líder do que o Cristiano foi naquele momento. Esqueceste de referir o fantasticamente no jogo da Croácia do Quaresma levar o jogador debaixo do braço para a linha de fundo. Da França. Não foi nada da França, foi do jogo com a Croácia, se faz favor. O Koscielny, que até há um meme a dizer: Oh, Ronaldo, foi este. É o Koscielny, pá. Acho que eu tinha ideia que tinha sido um jogo com a Croácia. É o Koscielny, pá. Dá um meme fantástico. Está o Quaresma e depois esqueceste da frase do Éder também, já em Lisboa. Coisa é feriado. Bom, foi o meu momento alto do futebol português, como eu disse, o momento mais alto do futebol de seleções. Todos os portugueses, pá. Antes de passar aqui a bola para o nosso comentador das notícias, hoje não tem notícias, tem momentos. Bruno, chuta aí, é a tua vez de fechares aqui esta segunda parte do episódio especial, amigo. Curiosamente, todos vamos falar da seleção, porque será? Eu trago aqui um momento não tão feliz, mas um momento que ficou mesmo marcado na memória. Vou um bocadinho mais atrás, vocês falaram os dois em duas competições, eu vou mesmo um momento de um jogo da seleção. No dia 6 de setembro de 1997, em Stuttgart, em Berlim, no Olympia Stadium. Marco Batá. Ora, fala deste jogo e toda a gente se lembra do nome do homem. Árbitro francês. Esse. Franceses, alemães, tugas, tudo para correr bem. Tudo para correr bem. E pá, tu que foste lembrar, meu? Não é que foi lembrar porque eu não esqueço. Porque desde o Euro 96 foi a única grande competição que Portugal falhou. E falhou graças a este senhor, que toda a gente ficou a conhecer o seu nome, o senhor Marc Batá, que é um árbitro, ninguém se lembra dele de mais nada, simplesmente é o árbitro que deu a única expulsão da carreira do Rui Costa. A única expulsão da carreira do Rui Costa. E foi expulso porque demorou muito tempo para sair do campo. Não chegou para ir a demorar 25 segundos a chegar à linha lateral. Voltando o filme um bocadinho atrás, jogo contra a Alemanha, a fraquinha Alemanha da altura também. Campeões europeus. Campeões europeus e com uma equipa fraquíssima, que é que eu não pedi. E Portugal, a jogar a qualificação para o Mundial, está a ganhar 1-0 com um golão do Pedro Barbosa, depois de comer uns quantos croissants, marca um grandíssimo golo e vai haver uma substituição ao minuto 74, Portugal a conseguir aguentar 1-0, fazer a gestão do jogo e tal. E sai o Rui Costa e vai entrar um rapazinho que também era conhecido por ter pouca garra e ter pouca vontade de jogar futebol, tal como agora nas linhas laterais como treinador é igual, que era o Sérgio Conceição que estava para entrar, que era peixe, ele também gosta muito dos alemães, vingou-se depois uns anos mais tarde também, mas isso é outra história. E o árbitro, pronto, dá o segundo amarelo ao Rui Costa, que ficou incrédulo a olhar para ele e tipo, o que é que estás a fazer? E acabou por expulsar o Rui Costa, depois Portugal com 10 a coisa foi mais complicada, e um senhor que tinha sido suplente utilizado nesse jogo, o senhor Ulf Kirsten, também tinha algum jeito para marcar golos, empatou o jogo, e Portugal acabou fora do Mundial de 98. Não havia playoffs na altura. Não havia playoffs. Não falhou mais nenhuma qualificação, não falhou mais nenhuma fase final. Esteve presente em todas. Podia ter sido seguido, e deveria ter sido seguido desde 96. Falhámos 98 graças a este senhor. O Rui Costa contou no momento, quando foi os 20 anos do acontecimento, contou uma história até caricata que uns anos mais tarde, este senhor, se é que se pode chamar de senhor, veio como observador dos árbitros da UEFA um jogo de Champions no Estádio da Luz e foi pedir desculpas ao Rui Costa. Mas ele pediu desculpas ao Figo e ao Fernando Couto e ao Bahia porque habitou um jogo do Barcelona nessa época logo a seguir. Foi pedir desculpas ao Rui Costa e o Rui Costa disse: eu aceito as tuas desculpas quando pedis desculpas ao meu país. E virou-lhe Costa. Pronto, ficou despachado. Como eu digo, eu não me esqueço, lembro perfeitamente do jogo, lembro da jogada do gol do Barbosa, que vem do lado esquerdo para o meio. Eu nem acreditei que tínhamos marcado. Com um remate rasteirinho, a bola vai lá para dentro.
não sei se era o Oliver Kahn na baliza, mas eu creio que era. Se ainda era o Kopka, mas acho que já era o Oliver Kahn. Era o Oliver Kahn, já, de certeza. Já era, Ou era o Lehmann? Não, com o Kopka foi o campeão europeu. Se calhar era o Jens Lehmann. Se calhar era o Também Jens vai Lehmann. ver-se já. Então, o que é que jogou nesse... Viva a Wikipédia. Ora, equipa. Estes são os momentos que nós temos no nosso podcast que não ficam gravados em vídeo. Isto acontece com muita frequência. Vocês não veem, agora estão a ver. Não, isto André, agora não está... Era o Kopka. Era o Kopka que tinha sido campeão europeu, exatamente. E a guarda-redes de Portugal era o Silvino. Ali? Pois, já não me lembrava disto. Gil, chuta aí o 11 inicial. Foi. Portugal ou da Alemanha? Silvino, Beto Dimas, Hélder Oceano, Paulinho Santos, Paulo Sousa, Rui Costa, Barbosa, João Vieira Pinto e Luís Figo. No banco, Rui Correia, Abel Xavier, Dani, João Manuel, Sérgio Conceição, Domingos Paciência, Pedro Palmeta. Quem era o nosso selecionador? Artur Jorge. O Artur Jorge também não deixa grandes saudades no nível de seleção, mas pronto. Mas, a Alemanha também era fraquinha. Era. Kopka, Reuter, Novotny, Heinrich Kohler, Helmer, Hassler, Ziga, Bassler, Klinsmann e Bierhoff. E o Klinsmann e o Bierhoff. E depois entrou o Kirsten. Ainda tinham Oliver Kahn no banco, Babel, Warren, Starnat, Voss, Kirsten e Bobic. E o Freddy Bobic. Hoje em dia é diretor desportivo do Stuttgart. E nós estávamos a ganhar esse jogo e se não fosse aquele anormal, tínhamos ido ao Mundial de 98. Quer dizer, no meio disto tudo, o TPM, que era suposto ser uma coisa alegre, eu trago um momento bom, se tem 2 momentos maus. Credo. Mas pronto, vamos agora... Era suposto ser momentos marcantes e as coisas mais bem marcantes. Marcam. Sim, e esse então, Bruno, acho que se lembra onde é que viu essa bola. A única expulsão do Rui Costa, aquilo é absurdo. Foi ele péssimo. não teve mais... É esse, e era o árbitro do infame jogo no Euro 2000. Eu na altura ainda durante alguns anos me recordei do fiscal de linha que marcou. Mas o homem tinha razão, é penalti. Gil, é penalti. Como diz o outro, a única coisa ali é que ao contrário aquilo não era marcado de maneira nenhuma. Exatamente. É a única coisa. Se fosse o teu Ramo a fazer aquilo, batatas. Ninguém viu. Enfim. Se o Henry conseguiu fazer o que fez no jogo com a Irlanda. Isto não foi nada. Bom. Como é que aquilo se marcava no gol de ouro? Exatamente. Como é que eu marcar um penalti a favor de Portugal contra a França? E afinal foi assim que ganhamos também contra a Itália, gol 3 aqui. Bom, meus amigos, vamos fazer aqui a segunda pausa, a última deste nosso episódio especial. Vamos reagrupar, acalmar aqui o nervo e beber um chazinho para ver se estes nervos com as recordações negativas acalmam. Bom, vamos marcar enquanto for daqui uns minutos. Até já, rapaziada. Um abraço. Agora estou. Bem-vindos à terceira e última parte deste 4-3-3 Losango super especial, com TPM princípio ao fim. Já aqui falámos de pessoas marcantes, já aqui falámos de momentos marcantes, chegou agora a vez de falar de equipas marcantes nos últimos anos do futebol. Agora a primazia e o pontapé de saída vai pertencer ao Bruno, que nos traz a equipa de... Se eu no momento fui um bocadinho mais ao detalhe e fui mesmo ao momento, enquanto vocês foram um bocadinho mais gerais e falaram de competições, eu agora em termos de equipa acredito que vocês irão falar de uma equipa de determinado ano, mais específico. Eu fui um pouquinho mais geral, mais do que a equipa, trago o clube Atlético Bilbao. Calma, Gil. Santinho, calma. E trago o Atlético Bilbao porque é daqueles... Quem não conhece, eles têm uma política muito própria em que só contratam jogadores bascos. E conseguem, apesar disto tudo, salvo seja, mas conseguem ser a única equipa, além de Real Madrid e Barça, que esteve presente em todas as temporadas da La Liga. Ou seja, Atlético Madrid já desceu, o Sevilha já desceu, o Betis já desceu, Valência, por aí fora.
Todas as equipas que se possam lembrar espanholas já andaram fora da primeira divisão, à exceção de Real Madrid, Barcelona e Atlético Bilbao. O Real Madrid com os seus galácticos, o Barça a gastar dinheiro como gasta em anões e afins, e depois o Bilbao só com a prata da casa lá se vai mantendo. E já chegou a ser campeão espanhol e já deu muitas dores de cabeça a estes colossos do futebol europeu. E ir jogar ao Samamés, que era o antigo estádio, agora o Samamés Barria, que já foi novo estádio, que mantiveram a designação original. Era uma carga de trabalhos e continua a ser sempre complicado. Isto para a malta ter um bocadinho a noção seria o mesmo que o Futebol Clube do Porto só contratar jogadores nascidos acima do Mondego, ou coisa que lhe valha. O Benfica e o Sporting só contratarem jogadores nascidos a sul do Tejo. Porque o País Basco não é propriamente uma região com tamanho e com a densidade populacional de uma China ou de uma Rússia. Aquilo é uma coisinha pequenina. E o que é, ou seja, isto é preciso um fantástico trabalho na formação, formar jogadores, formar homens também, e depois uma grande prospecção, que é descobrir os principais valores e descobrir aqueles que ninguém se lembra, mas tem lá o tetravô, que é basco, e ainda dá ali uma costelazinha basca e tal, pode ser contratado e podes pertencer aqui ao Bilbao. E pronto, eu lembro-me de uma história engraçada quando nós estávamos ali no ensino superior, esteve lá um estudante de Erasmo que era basco. E quando lhe pergunta, e tal, clubes de Espanha, meu amigo, Espanha só tem 2 clubes. É o Real Madrid e o Atlético Bilbao. O resto, não existe. Mas, o Barça não é Espanha, é Catalunha. É uma coisa à parte. E a malta depois podia-lhe dizer, então o País Basco é uma coisa à parte. Não interessa. Mas a histórica rivalidade é Real Madrid e Atlético Bilbao. O Barça veio depois. Esses gajos vieram para lá chatear depois. A grande rivalidade era aquela. E a verdade é que continua a ter uma... Ok, o Barça e o Real têm aquela rivalidade que se sabe, mas Atlético e Real Madrid é uma rivalidade brutal também, principalmente dentro de Espanha. Tem, como eu digo, é o trabalho que é feito por trás. O trabalho de bastidores que não é visto por toda a gente, porque formar jogadores para conseguir representar aquilo que, como eu digo, eles mantêm-se sempre na primeira liga. Eu lembro-me de uma altura com o Jupancas, que eles andaram a jogar Champions, com o Roland Guerrero e por aí fora. Não, Caminho era, esquece. Aquilo aquilo era uma equipa brutal. Depois tiveram o Iesta, que era um pé esquerdo fabuloso. Sempre tiveram grandes jogadores. Alguns acabaram por sair. Por exemplo, o mais recente, se calhar o grande exemplo é o Aymeric Laporte, que é francês, mas é basco. Depois naturalizou-se espanhol para representar a seleção. É se calhar o último grande exemplo do grande jogador que saiu dali, mas o Vicente Elizarrazu, por exemplo, também passou por ali. Eles acabam sempre por contratar... Os grandes jogadores bascos acabam sempre por ir parar ali ao Bilbao, mesmo aqueles que passam também no outro rival, na Real Sociedade. Eles não tiveram um extremo direito também, era o Echeverria, assim, qualquer coisa. Sim, o Emanuel Echeverria. O Roman Guerrero, que aquilo... Sim. Era Echeverria, o Irazola, o Llorente, e o mítico Curzais. Lá está, tinha um monte de jogadores que já por ali passaram. E o Aduriz, realmente. Agora eles formaram carradas e carradas de jogadores, bons jogadores internacionais. E agora é o Inaki Williams, também tem feito toda a carreira ali, muitas vezes é falado também por sair de lá, e lá vai continuando. E sem paragens, nem castigos nem lesões, tem feito jogos sempre de seguida. Sempre, e treinadores que por lá passaram, Javier Clemente, o Bielsa, que passou por lá também, o nosso querido Marcelo Bielsa, e o Pancas, o Valverde. O Irureta também não passou por lá. É isso que eu estava a tentar, eu tinha ideia que sim.
e Checho Rojo e Havia aqui outro jogador também conhecido, o Muniain, que se estreou com 16 anos na primeira sim, o Muniain ainda lá continua, mas esse cara 16 anos. Se não tem sido as lesões, se não tem sido as lesões, tinha sido lá. Mais o Raul Garcia. E o outro que esteve no Bayern durante um monte de tempo. O Javi Martínez. O dono das Kepadas também. O Kepa Arrias Abramada. Porque lá está, é só os jogadores formados ali, é só os jogadores locais, não há contratações, não há, vamos buscar o Cristiano Ronaldo. Não vão, é o nosso. E se contratam tem que ser nascido lá no País Basco. Sim, tem sido, não há hipótese. E para quem gosta de jogar FM é um desafio muito interessante que eu já fiz, que é treinar aquela equipa, porque lá está, formação, ver os jogadorzinhos que são lá oriundos daquela região que podes contratar, e depois, se a coisa começa a correr bem, toda a gente quer ir lá buscar os jogadores, então okay, vou perder as visitas todas e vou fazer o que é com isto, que eu não tenho mais ninguém. Começas de início. Vai buscar os miúdos, lá consegues ir buscar um ou outro. É super engraçado treinar aquela equipa. E o outro lateral direito fantástico, era o Oscar de Marques, que a dada altura chegou a ser falado até para a Juve. Equipa super interessante, mas acima de tudo a política que eles têm é brutal, é fantástico. Histórica. E é o símbolo do País Basco. Ali não há mais nada, é Bilbao e acabou. Ponto. É uma equipa mítica. Não acho que não há outra palavra para dizer. Eu lembro quando eles qualificaram para a Liga dos Campeões a última vez, eles, quando acabou a temporada, a comemoração parecia que tinham ganho a Liga. Acho que ficaram em segundo lugar nesse ano, em La Liga, penso eu. Foi uma festa. Eu dei pouco valor àquilo, mas ao longo do tempo, conforme os anos foram passando, percebi, aquilo foi um grande feito, porque lá está, não há contratações e todos os anos ficam sem o melhor jogador, porque vai lá alguém. É aquilo que o Bayern faz na Alemanha, que é secar tudo ali à volta, eles ficam secos porque alguém vai lá buscar os jogadores deles. E é uma história de amor muito, muito bonita entre Bilbao e a sua equipa. E agora vamos dar a segunda volta ao Gil. Agora és tu que fazes aqui o segmento do meio. Quem é a equipa, como se ninguém tivesse percebido já, que tu vais trazer aqui à nossa presença neste TPM? A culpa é do Zé Mário. Zé Mário. Já é Zé Mário. O Zé Mário. Já é o Zé Mário. O Zé Mário naquele ano decidiu fazer mítica época 2009-2010. Em Itália, fazer o triplete com esta equipa do Inter de Milão. Internazionale. Uma equipa que sempre teve grandes jogadores, grandes treinadores, mas durante muitos anos não conseguiu resultados. Há quem diga que aquela época viveu por causa do que aconteceu com a Juve. O Mancini gabava-se, tinha ganho não sei quantos títulos com o Inter, mas 2 deles tinham sido administrativos. Mas pronto, isso também são contas de outro rosário. Eles dão-se muito bem, a verdade é que aquela época do Inter e aquele plantel do Inter, principalmente, nós olhamos para esta equipa e pensamos assim: José Mourinho chegou a Milão e tinha Ibrahimovic a querer sair. Então o que é que ele faz? O Ibrahimovic quer ganhar uma Champions. Não, e o Ibrahimovic queria ir para o Barcelona. Ponto. Quer ganhar uma Champions. Queria ir para o Barcelona para ganhar uma Champions. E o Mourinho fez-lhe a vontade. Está bem, vai lá para o Barcelona. Mas avisou... E o Mourinho disse-lhe: tu vais para lá, mas nós vamos ganhar lá aqui. E o Rui Ibra deve ter rido. Está bem. E o que é que o Mourinho fez? Dão cá não sei quantos milhões e dão o Samuel Eto'o. Só, sim, Samuel Eto'o, para aqui. O Guardiola. Negócios a Pep Guardiola. E o Guardiola disse que sim. Pois toda a gente já sabe a história. Não, porque o Guardiola é que criou o Ibra para jogar a extremo esquerdo, que era para o Messi ser o melhor. Pois já toda a gente sabe a história. Aquilo no meio da época azedou, o Ibrahimovic começou a sentar no banco. Mas em Milão, morava uma equipa, que era uma irredutível equipa, neste caso não de gauleses, mas esta equipa, se formos olhar, esta equipa do Inter era uma autêntica seleção mundial. Se não vejamos, guarda-redes, Júlio César, que ainda nos contemplou com umas épocas em Portugal no serviço do Benfica,
um guarda-redes veterano, bonzinho, razoável, vá, máquina. Estás a ser malzinho, pá. Fantástico. Nesse ano o Toldo ainda era suplente dele. Era o suplente. Era o suplente, não era? Francesco Toldo era o suplente do Júlio César. Defesa direito. Michael tinha um grave Douglas. problema. Porque tinha dois defesas direitos brutais. Teve que adaptar um. O Zanetti tinha que andar a ajudar no meio campo. E ajudava bem. Não era o ajudar. Nunca jogava mal. O próprio Mourinho disse eu tinha que meter a jogar noutro sítio. Porque o Michael, naquela altura, esqueçam lá. No lado esquerdo jogava o homem do capacete, o romeno do capacete, Christian Kivu, que era central de origem, formado no Ajax, depois daquela lesão séria que ele teve na cabeça. Epá, se de um lado o Maicon a atacar, aquilo era sempre, parecia uma locomotiva, do outro lado o Kivu a segurar cá atrás e a fechar os apoios com os centrais, que eram duas máquinas. Um deles tinha vindo da equipa a quem eles iriam ganhar a final da Champions. Tinha vindo do Bayern. Sim, sim. O Lúcio. Sim, sim. O Lúcio tinha vindo do Bayern de Munique para o Inter. Pedido expresso do José Mourinho para fazer dupla com Walter Samuel. O Mourinho criou o Ricardo Carvalho e quando disseram não conseguimos, então pode ser este. Figa! Também gosto. Lado esquerdo, Walter Samuel, outro bicho. E no lado direito, Lúcio. E ainda havia o Materazzi. Ainda havia essa malta no FM. O Materazzi no banco. Essa malta no FM, meu Deus do céu. E o Córdoba, ou o Córdoba já tinha sido. Córdoba. Eram os dois suplentes, os centrais suplentes. Córdoba e que eram tão bons como os titulares. Meio campo. Aquilo alternava ali entre o Tiago Mota e o Cambiasse. E depois o defesa esquerdo suplente era aqui, o Maxwell. Era o Maxwell. Era o Maxwell e era o Santon. O Santon, David Santon, fazia os dois lados, fazia o lado direito e o lado esquerdo. David Santon. Aliás, acho que o Maxwell o Maxwell já não estava. Já não estava. Estou aqui a confirmar. Já estava no Ajax. De vez em quando o Burdiço ainda ajudava ali também no lado esquerdo. E o Burdiço, meu. Ai, epá, nem me lembrava desse gajo. E era o David Santon. E acho que o Tiago Mota ainda fez lá uma perninha uma vez ou duas, porque ele era esquerdino. Acho que se também não atacava muito, acho que ele ainda chegou a ir ali àquele lugar. À frente deles, Zanetti. Era Zanetti mais 10, não é? O capitão. O tipo que chegou ao Inter. O tipo que chegou ao Inter como... É mais é nota de rodapé, porque o outro é que é vedeta. O outro é que é bom. Este gajo é um senhor. O outro fez uma época e ele fez lá uma vida. Este tipo foi o tipo que no ano passado, quando o Inter foi campeão, o tipo da direção, tudo de fatinha e gravata, e o gajo com a camisola dele do Inter a festejar à maluca, com a mítica número 4 do Zanetti. Grande Javier Zanetti. Vai aqui um abraço ao Ravi. E depois era Esteban Cambiasso, outro argentino que aquilo não jogava nada à bola. Dejan Stankovic. Dejan Stankovic. É engraçado que eu não me lembrava desta situação e hoje quando estive aqui o volador roubado. Escuta, já lá vamos. Quando passámos, quando eu estava aqui a passar a estudar a equipa do Inter em 2009, 2010, o Patrick Vieira fazia parte deste plantel até janeiro. Sim. E depois em janeiro foi para o Manchester City. Jogou meia dúzia de jogos, meia dúzia raramente de jogava, porque é que ele quis raramente. Ainda havia Suley Montari, René Crin, que ainda marcou 1 ou 2 golos decisivos naquela temporada, e o Joel Obi em máquinas. Doutorino atualmente, acho eu. E depois lá está o senhor que tu ias falar, da bola de ouro roubada, Wesley Sneijder, que tem aquela mítica história de ser contratado ao Real Madrid, onde não tinha espaço, aterra em Milão, a uma sexta-feira. Quem é que estava à espera dele no aeroporto? O Zé Mário. E que lhe diz assim: rapaz, tu amanhã és tu e mais 10 no derby contra o Milan. Conclusão:
4-0 para o Inter, o Sneijder jogou os 90 minutos e partiu aquilo tudo. Acho que fez 2 assistências e um gol, foi assim qualquer coisa. Bem, isto dá moral a qualquer gajo. Chegas ao aeroporto. Esse gajo espalhava classe atrás de classe, mano. Esse gajo é impressionante. Amanhã és tu, sem treino nenhum com a equipa. Amanhã és tu e mais 10, fácil. E depois os da frente também eram maus. Eram. Pá, os da frente tinhas Mancini, o brasileiro que jogava à extrema esquerda. Tinhas Ricardo Quaresma, que pouco ou nada foi jogando nesta época. Tinhas o Goran Pandev, que era a segunda linha, mas sempre ali com um pezinho no ombro. Foi muito importante para o Mourinho nessa época. Foi. O Super Mario Balotelli, que na altura com 18 anos e aquela cabeça, se ele tem tido cabeça, que ele tinha sido um fantástico jogador. Nem o Mourinho conseguiu pô-lo na linha, aí é que está. Nem o e depois do ataque, Samuel Eto'o, e um tipo que nunca ninguém deu nada por ele, vindo da Génova, na altura, se não me engano, por 28 milhões de euros. Um argentino, Diego Tinha Milito, feito umas grandes temporadas no Zaragoza antes. No Saragossa, depois foi para o Génova, fez mais uma ou duas boas temporadas no Génova, dá o salto para Milão. E estava lá o Arnautovic também. Pois estava o Marco Arnautovic, queria ser o sucessor do Zlatan. É aquele que o Mourinho, há um jogo qualquer da Champions que ele diz que o convocou porque oferecia-lhe um relógio que o gajo chegava sempre atrasado ao treino. Houve um treino que o gajo chegou lá 2 horas antes porque o relógio estava mal. Se o gajo chega 2 horas antes do treino, porra, o gajo merece ser convocado. Diga. E era um plantel fantástico. E fazem uma época em que ganham a Taça de Itália e ganham o campeonato. E depois é cereja no topo do bolo, que é a Champions. E convém lembrar que essa malta estava tudo ali a rondar os 30 anos. Era tudo veteranos. Muita experiência. Se nós formos a ver nesta equipa, era só veteranos. Tirando lá está o Balotelli, o Santon. Mas do 11 inicial. Sim, era tudo. Do 11 inicial, 27, tirando o Sneijder, tirando o Wesley Sneijder, que na altura tinha 27, acho eu. Tinha 25 anos. Era o Sneijder. O Sneijder e o Pandev. O Sneijder e o Pandev tinham 25 anos os dois. Depois era. Se bem que o Pandev já tinha um corte de cabelo igual ao do Vasco na altura. Muito parecido. Exatamente. Muito parecido. O Cambiasso já andava ali nos 29, Tiago Mota 28. Sim, já era tudo a rondar os 30. Era tudo ali. Era tudo malta veterana, mas com pelo na venta, com vontade de ganhar e que sabia. E provavelmente uma das coisas que o Mourinho terá dito quando chegou àquele balneário, e a mim não foi, vocês, é a vossa última hipótese, vocês têm de ganhar alguma coisa que e era verdade. E era verdade. E aquela malta, pá. Os Júlio César desta vida e os Walter Samuel, Zanetti, a despedida do Materazzi quando ele foi embora. Quando o Mourinho disse que vai embora. Para o Real Madrid. O Materazzi sempre um mauzão, o Durão, e no fim chorava que nem um menino. Pá. E o Mourinho igual. Eu não tenho dúvidas que o Mourinho deve ter sofrido horrores de largar aquela equipa. Porque aquela equipa era só o começo. Aquele triplo era só o começo. Ele vai para Madrid e pronto. Uma pena. Mas era uma equipa fantástica. Jogavam bom futebol. Se calhar muitos olham para o 11 e dizem isto era... Lá está. É uma equipa muito... Jogar para o resultado, muito defensiva. Stankovic e o Sneijder também. Stankovic e o Sneijder a distribuírem jogo naquela equipa. Aquele trator do lado direito a fazer em cima a baixo. O Bayern vai matá-los. Vai nada, pá. Sejas parvo, pá. O Eto'o comia a fez essa época. E o Milito na frente. E o Milito me tinha impressão. Aquele gajo jogava com pezinhos de lã. Tu não davas por ele. Quando te apercebias, cá está. Está lá dentro. Fácil. Yeah. E lá está. Eram dois pontas de lança que trabalhavam para a equipa. Exato. Eles corriam, não havia vedetas, defendiam. Não havia vedetas. Estou aqui a ver um que ainda passou. Eles tinham aqui um que passou por Portugal também. Então. No Benfica. Quem? David Suazo. O Suazo. Também lá está a ideia. Olha o Pino. E estes gajos, foi uma equipa bruta, com um excelente treinador. Ele apanhou-os numa conjetura
fantástica, porque o Inter na altura dominava. Exatamente. O Milan também não estava tão bem, a Juventus tinha tido os problemas que tinha tido, e se calhar foi um pouco subestimado na Europa por causa disso. A nível interno é fácil. Deixa-me só dar aí, mano. Na meia-final com o Barça, o Barça teve aquela linda atitude de desligar a luz e ligar a rega. Quando eles estavam a festejar. Porque quando isso aconteceu cá em Portugal, Jesus, isto é uma vergonhoso, isto não se faz. Mas na Liga dos Campeões, como foi o Barcelona, não se passou nada, está tudo bem. É pacífico. E andaram ali aqueles debaixo da rega a festejar com os dois, o tradutor e os amigos. O tradutor e os amigos. O tradutor e os seus muchachos. Bom, rapaziada, chegou. Principalmente depois daquela do Busquets, o Tiago Mota. Aquela do Busquets. De gozo. Isto agora. Mas não se esqueçam que ainda vão ser acusados durante alguns anos, ainda foram acusados durante alguns anos, do 3-1 em San Siro ter sido uma farsa, porque o jogo foi apitado pelo Olgário Benquerense, que era muito amigo do Zé Mário. É fácil. Os gajos do Barcelona. É complicado. Pudessem lá o Marco Batá, que fazia melhor. Era. Desde que não jogasse o Rui Costa. Bom, mas é assim, brutal. Foi uma grande equipa. Dava gozo. E viu-se que o próprio Mourinho tinha gozo em treinar aquela equipa. É como tu dizes, Vasco, aquilo deve ter custado. Deve ter custado horrores, pá. Não é fácil abandonar uma equipa daquelas, em que todos davam ele tinha ali um ponta de lança romeno, na altura ainda se falou que aquilo podia ser. Na altura tinha 18 aninhos, que era o Denis Alibek. Ainda foi apontado como uma das grandes promessas do futebol europeu. Não me lembro dele, honestamente, não me lembro. Rapaziada. Nem tu, nem 98% das pessoas deste do que eu me lembro é da minha escolha para a equipa marcante. Eu escolhi uma equipa. Deixa-me adivinhar. Foi a equipa que fez a mesma coisa que os teus fizeram, Gil. Também fizeram um triplete à Inglaterra, o Manchester United de 98-99. O Vasco foi falar do United. Desta não estava a esperar. Incrível. Desta foi esquisita. Eu vou referir apenas o 11. Do Liverpool e da final com o Milan. O 11 tipo. O 11 do União de Santarém, qualquer coisa assim. O 11 tipo desta equipa, ninguém conhece também. Schmeichel, Gary Neville, Jaap Stam, Ronnie Johnson, Dennis Irwin, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, Andy Cole e Dwight York. Uma equipa que não prestava para nada e que simplesmente ganhou tudo. Já para não falar dos suplentes, Sheringham, Solskjaer, Nicky Butt, Phil Neville, Jasper Bonte, o meu amado Solskjaer. Esta equipa finalmente... O Chelsea também não fazia parte desta equipa. O Kent Chelsea, o Kent Chelsea fez uma época com o Cantona, depois foi vendido para a Fiorentina. Esta equipa foi o que toda a gente esperava que ela fosse quando a geração de 92 subiu à primeira equipa. A geração que ganhou a Youth League lá do sítio, em Inglaterra. A geração de Beckham, Nicky Butt, Gary Neville, Phil Neville. Quando eles subiram finalmente, lentamente, à primeira equipa do United, esperava-se que eventualmente um dia fossem capazes de ter resultados não só internos mas externos e realmente essa Liga dos Campeões, da qual já uma vez falámos aqui no nosso podcast, também no TPM, acho que foste tu até que falaste desse jogo. Foi uma época em que anteriormente nada tinham vencido, era a época a seguir à retirada de Eric Cantona, uma época em que ficaram completamente a zeros. Na época seguinte não deram hipótese. A nível de troféus, porque a época foi muito longa e muito complicada, entre o Arsenal e o United houve trocas de liderança frequentes, e esta é uma equipa que, graças aos seus resultados, conseguiu, a nível de mística do United, equiparar-se aos míticos Busby Babes, que infelizmente tiveram aquele acidente em Munique. Também foi um momento que nós tínhamos trazido aqui ao nosso TPM, mas não era demasiado lúgubre e acabámos por não ir por aí, que dizimou a equipa de Bobby Charlton na altura, e que esta geração de 98-99 consegue algo que ninguém tinha conseguido em Inglaterra na altura, até à altura, aliás, e numa liga que foi taco a taco com o Arsenal de Wenger, só a 3 jornadas do final do campeonato o United consegue finalmente ficar em primeiro,
graças aos golos de Andy Cole e Dwight York, que bem pode agradecer esses 2 pontas de lança a época que tinha. A dupla de ataque era imparável, os suplentes eram de luxo. O meio campo, Keane e Scholes que era o médio perfeito, segundo Zidane, aparentemente. Conseguiram liderar. O Keane não jogou a final da Liga dos Campeões porque viu um amarelo contra a Juventus. Foi sempre a virar a frente. No jogo em que marca o gol no jogo, que é um toquezinho ali à antiga. Na Champions, o percurso foi difícil porque estavam no grupo da morte. Era o Barcelona, e atenção, já agora o Bayern e o Brondby. Diz. A Juventus que estava do outro lado era a que tinha Deschamps, Davids, Ponte e Zidane. E tinhas o Del Piero e Inzaghi lá à frente. Sim, mas só esse meio campo fraquinho. O pipo deles trabalha nesta eliminatória. Só esse meio campo fraquinho. Deschamps, Davids, Ponte e Zidane. Era fraquinho. Vê lá, o United consegue qualificar-se depois de se qualificar para a Liga dos Campeões, porque o United não conseguiu diretamente o apuramento, teve que se qualificar na eliminatória para aceder à fase de grupos. Apanhou o Barcelona, como eu estava a dizer, o Brondby e o Bayern. 4 empates, 2 contra o Bayern, 2 contra o Barcelona, e lá 2 vitórias retumbantes contra o Brondby, lá se conseguiram qualificar. Mas quando é o Fernando Santos é o empata, mas aí já foi o grande treinador que empatou. Pois, estou-te a ver. Segue. Não fazemos misturas. Adiante. Sir Alex ainda é um bocadinho acima do Fernando Santos, no meu ponto de vista. Mas realmente não foram resultados muito conseguidos na fase de grupos, realmente. Um desses jogos acho que foi contra o Bayern, acho que ficou 3-3. Eu não pus em causa a qualidade. É a maneira como se vê as coisas. É a maneira como se vê as coisas. Portanto, eles lá conseguem qualificar-se para a fase eliminar. Vencem o Inter e vencem a Juventus, que foi a meia-final. Na altura só havia quartos de final, meias finais e a final. O reencontro foi com os alemães e foi um jogo que ficou para a história. Mário Basler abre o marcador aos 4 minutos. Foi de cortejo académico essa Santarém, só aqui uma parte. Depois, nos descontos, Peckham marca 2 cantos e os 2 suplentes de luxo do United, Terry Sheringham primeiro, Ole Gunnar Solskjaer a seguir, dão a volta ao resultado. O United volta a conquistar a Liga dos Campeões, acho que foi 38 anos após a primeira. Agora não fui ver esse dado, confesso. E essa vitória... Não fez a pesquisa online. Não fiz. Conseguem um treble que ninguém esperava que se conseguisse e ficaram na história do futebol mundial. O suplente do Schmeichel era o fantástico Van der Gaal, não é? Van der Gaal, sim senhora. O holandês. Exatamente. Raymond Van der Gaal. Resta apenas referir a FA Cup. E tinha o Henningberg ainda. Tínhamos o Henningberg na altura. Eu só vou aqui referir a FA Cup, como é que correu. Portanto, a FA Cup e o Wes Brown. Já lá estava também. Não faças passar por isso, Bruno. A sério, vá lá. O Silvestre... E o Silvestre vem mais tarde. Vem mais tarde. Não me façam isso. Isto estava a correr tão bem. Mas Dennis Irwin, o O'Shea acho que já estava. O O'Shea, o Aeroberg, o O'Shea. Não foi esse jogo. Não foi esse jogo. Nem não, estou a dizer fazer estava no plantel. Sim, senhora. Era tipo as reservas, entre aspas, Aeroberg. As reservas das reservas. O O'Shea. Eu vou só aqui recordar a FA Cup antes de ficarmos aqui sem tempo, como é normal, isto é sempre normal aqui no nosso podcast. A FA Cup foi contra o Middlesbrough 3-1, o Liverpool ganharam 2-1 após prolongamento, Fulham 1-0, Chelsea 2-0, o Arsenal tiveram que jogar 2 jogos porque o primeiro ficou empatado 0-0 e ganharam 2-1, antes de levarem por vencida o Newcastle por 2-0 na final da FA Cup. Uma equipa para a história, um treinador que já se sabe, absolutamente mítico, provavelmente um dos 3, 4 melhores treinadores de todos os tempos. Uma equipa que deixou muitas saudades, que depois não voltou a ter aquele sucesso que teve nesta época, mas que cimentou o seu estatuto como uma das equipas mais amadas de todo o futebol mundial. E eu acabo o podcast a despedir-me falando de que este nosso podcast é provavelmente o maior podcast do mundo, quem sabe até de Portugal. Este podcast não tem ainda... talvez até de Santarém. Quem sabe até de Santarém e Proença Nova seja o maior podcast. Atenção. É um prazer enorme fazer isto com vocês, como sempre. É um episódio especial. Vamos ter outro ainda no Boxing Day. Esperemos nós que seja possível ser no próprio dia 26 de dezembro.
não sabemos ainda, mas tem sido um ano e meio muito engraçado. Fazer este podcast com vocês tem sido muito gratificante, tenho aprendido imenso. Especialmente nomes de jogadores que eu não sabia sequer que existiam. Deixo aqui o convite, por exemplo. deixo aqui o convite para a malta se juntar a nós nos próximos episódios, porque vamos fazer uma pequena revisão no editorial de cada um dos campeonatos que não temos falado este ano, infelizmente. A Série A, a La Liga, Brasileirão, a Segunda Liga Portuguesa. Infelizmente, por contingências este tempo, não temos tido grande oportunidade de falar nelas, mas vamos fazer aqui um pequeno recap do que é que se tem passado e no final da época esperemos nós dedicar tempo a essas ligas. Os ananases de ouro. Os ananases de ouro serão logo outra das galas que iremos ter para fazer. Bruno, Gilberto, um grande abraço. Obrigado novamente por estarem aqui a partilharem este projeto comigo e vemos na próxima segunda-feira. Deixo aqui indicação apenas. Apesar de ontem ter corrido mal às cores nacionais com o Porto e com o Sporting, hoje o Benfica, enquanto a sensação passar, está a ganhar 2-0 ao intervalo. O Bayern Munique está a ganhar 2-0 ao Barcelona também. Afiguram-se duas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões e são, sem dúvida, boas notícias para o futebol português. Novamente, meus caros amigos, um grande abraço e vemos segunda-feira. Tudo a correr bem e um bom resto de semana. Um abraço, até à próxima. Até à próxima.